Boa noite ou boa tarde para quem está aí no Brasil. Boa noite, do lado de cá. Meu nome é Letícia Brito. Sejam bem-vindos à 15ª live de Sustentária. Vou aguardar mais um pouquinho para as outras pessoas entrarem, mais um minutinho. Mais um minutinho. Boa noite, galera. Boa tarde, eu sempre esqueço, porque eu tô do outro lado do oceano. Boa tarde, galera. Quem tá chegando, compartilha com os amigos. Então, meu nome é Letícia Brito. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas, mestra em Ciências Ambientais e Conservação pela UFRJ Macaé. Atualmente estou em Portugal para cursar o doutorado em Biologia na Universidade de Aveiro. Tentando achar a melhor luz aqui. Gostaria que vocês fossem bem-vindos. Vou dizer mais uma vez, bem-vinda a todas as pessoas que estão aí, as que estão chegando. Essa é a 15ª live de Sustentária. Para quem não conhece, Sustentária é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Saúde Pública, e conta com 40 voluntários, né, dentre eles a galera da nutrição, eu sou bióloga, mas a maioria lá também é da nutrição. São alunos ainda, né, graduandos, professores, doutorandos. E o Sustentária, ele tem como objetivo divulgar informação científica, né, para a população de uma maneira mais palatável, né, que as pessoas consigam entender esse conhecimento que é produzido dentro da universidade a respeito da alimentação sustentável e saudável, né? E para isso nós temos as redes sociais do Sustentária. Se você ainda não segue, por favor, entra lá, segue, compartilha. Nós temos o Facebook, o Instagram e temos o próprio site do Sustentária. Foi por onde eu conheci o Sustentária. Eu entrei no Sustentária esse ano como voluntária, né? Sou mentora voluntária. Entrei esse ano em maio, mas fiquei sabendo do processo seletivo, já contei aqui uma vez, após procurar informação sobre água com limão. E aí eu falei, vamos ver se isso tem base científica, né? Coloquei lá na internet e apareceu Sustentária. E foi exatamente no dia que estava tendo o processo seletivo, era o último dia 10 de abril de 2020. E aí eu comecei a ler, me interessei e participei do processo seletivo. E aqui estou. Então, no nosso site você encontra receita, no Instagram praticamente todos os dias postamos receita, informações, curiosidades. Então é interessante que você compartilhe para que essa informação de qualidade, essa informação com embasamento científico chegue ao maior número de pessoas possível. Então, falando um pouquinho mais do Sustentária. Sustentária ele atua em cima de 4 pilares. Primeiro, a redução do consumo de carne vermelha e processada, uma vez que se sabe que esse número de pessoas que consomem esse tipo de alimento no Brasil é muito grande e já se sabe o impacto negativo que esse tipo de produção tem para a população, né, na saúde da população e para a saúde do meio ambiente. O segundo pilar é redução do consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, né? Tanto dos ultraprocessados quanto feitos em casa. Não adianta a gente pensar em fazer alguma coisa em casa, né? Para tentar achar que é melhor, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, mas aí encher de açúcar, de gordura, não vai adiantar muito. Então, o Sustentária, ele incentiva, né, a redução desse tipo de consumo. Terceiro pilar do Sustentária é o aumento do consumo de produtos que tenham baixo impacto no meio ambiente, né? Desde a produção. Então, você pensar
de onde está vindo o seu alimento, até o consumidor, né? O que, por exemplo, você faz com a embalagem, né, do produto que você consumiu após a ingestão. Então, é pensar em todo esse processo. E por último é o consumo, é o aumento do consumo de frutas, né? E de verduras e legumes, uma vez que esse consumo desse tipo de alimento ainda é baixo no nosso país. E já se sabe o impacto positivo que esse tipo de alimento tem, tanto na saúde humana quanto no meio ambiente. Então, esse é um pouquinho do Sustentária. Se você quiser conhecer mais, fique conosco. Hoje o tema da nossa live é alimentos da biodiversidade. E aí nós teremos como para conversar conosco a professora Raquel, professora Raquel Santiago, ela é da Universidade Federal de Goiás. Ela também conduz, né, lidera o Sustentária lá na Universidade de Goiás. Ela é professora, ela é nutricionista, tem um currículo assim resumido aqui, eu vou tentar falar tudo de uma maneira que todos possam entender. A professora Raquel, ela é nutricionista, gastrônoma, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade de Goiás, atua em dietética, ciência culinária, ciência dos alimentos, desenvolvimento de produtos, biodiversidade brasileira, uso de subprodutos para alimentação e nutrição, é isso tudo. É uma professora super acessível, então temos a honra de chamar a professora Raquel. E aí, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir colocando aqui que eu vou fazendo para a professora. Vamos lá, deixa eu adicionar ela. Só um instantinho. Ela ainda não tá aqui. Ah, tá aqui. Vocês tentaram. Então, vamos esperar um pouquinho enquanto a professora Raquel entra. Então, ela vai entrar com o nome Sustentária, da UFG. Tá entrando. Oi, professora. Boa tarde. Boa noite. Feliz da gente poder conversar hoje sobre esse tema. Sim. Já me ouvindo direitinho? Então, bem. E a conexão tá boa? Tá tudo bem. Eu tô conseguindo ouvir tudo certinho. Então, professora, estamos aqui na 15ª live do Sustentária, né? O nosso tema é sobre alimentos da biodiversidade, tem tudo a ver com o seu currículo, com o que você tem feito nos últimos tempos aí, né? Você crê que a gente vai poder conversar um pouquinho. E para a galera que está aqui, que entende pouco, né, de biodiversidade, ou já ouviu falar, a gente vai começar falando um pouquinho o que é biodiversidade, né? Que a gente ouve falar, que é um conceito que aí aparece em vários lugares, mas a gente ainda tem pessoas que ainda não conhecem, né? Não sabe o que é biodiversidade. Então, a biodiversidade, segundo, se você entrar lá no site do Ministério do Meio Ambiente, ela é definida como a diversidade de vida, de formas de vida. Esse conceito ele foi definido em 1985, nos Estados Unidos, e hoje a gente vê associado a muita coisa. E muitas das vezes, né, professora, a gente acha que esse tema, que esse conceito de biodiversidade é algo distante da gente, né? E a gente sabe que não é. Nós fazemos parte dessa biodiversidade. Isso aí. Nós fazemos parte dessa biodiversidade, dessa diversidade de vida, né? Nós somos a espécie humana e é interessante que tem uma parte lá no Ministério do Meio Ambiente que ele diz isso, que a biodiversidade ela tem que ser enxergada, né? Ela contempla a diversidade entre as espécies, né? A diversidade dentro das espécies e a diversidade até do ecossistema. E aí, eu como bióloga, é muito fácil falar o que é um ecossistema e as pessoas entenderem, né? Mas para quem nunca ouviu falar esse termo, um ecossistema nada mais é do que um local que tem a interação de fatores vivos, né? Como as espécies, as plantas e os fatores não vivos, né? Não vivo, por exemplo, a acidez, a luminosidade. Então, eu tenho um ecossistema, uma lagoa,
Eu posso ter um ecossistema até mesmo na nossa boca, né? Eu costumava dizer isso em sala de aula, que a gente tem aqui fatores vivos e não vivos interagindo o tempo todo. Certo, professora? Se a gente olhar em volta, né? Se você faz parte desse ecossistema, e nesse ecossistema, como você falou, existem seres que são vivos, não vivos, alguns que a gente enxerga, outros que a gente não enxerga, e tudo está acontecendo em conjunto e faz parte da nossa responsabilidade não só viver nesse ecossistema, mas cuidar desse, né? Porque senão a gente não consegue ter manutenção da vida, daqui a pouco acaba, né? É uma É verdade? A gente tem que trabalhar um pouco disso. E eu acho que a biodiversidade entra bem de encontro com isso daí, né? Com tudo, né? E se a gente pensa assim, então, falando do Brasil, né? Que é um país com expansão territorial, em vista de outro país, como eu estou hoje em Portugal, que é pequenininho, e o Brasil é enorme, né? E é considerado um país com alta biodiversidade. Por que que o nosso país é considerado um país com alta biodiversidade? A gente tem alguns princípios aí, é, alguns itens que faz com que o Brasil seja um país com alta biodiversidade. É Então, pode falar, professora. pelo tamanho. E aí você vai dando. Come- É verdade. Começando pelo tamanho, né? O espaço territorial absurdo. E frente a outros países, né? Que nós estamos comparando, né? Com os países no mundo. E o clima, né? Nós temos um clima super favorável. Uma temperatura média anual aí que ajuda de forma com que o solo, mesmo dentro do país, a gente encontra solo com composição distinta, né? Se a gente falar do estado que eu morava, que é Rio de Janeiro, lá para Goiás, tem diferença, né? Uma diferença. E o que faz com que esses ecossistemas, né? Esses locais que têm a interação dos seres vivos, né? Com um fator que não é vivo, é totalmente diferente dentro de um mesmo país e aí faz com que a gente tenha animais diferentes vivendo ali, interagindo, plantas diferentes, e assim vai. Exatamente, todo nesse contexto a gente acaba ficando aí com quantos biomas, né? Nós temos oficialmente no Brasil, porque você é bióloga, oficialmente no Brasil a gente tem 6 biomas. 6 biomas, é Cada verdade. um com a diversidade, cada um com as suas características, cada um com o seu clima, cada um, né, com a sua estrutura. E o mais legal é assim, que a gente pensa, tá bom, o que é um bioma, né? Qual a definição de bioma? A gente tem um ecossistema, que é algo menor, e aí um conjunto de ecossistemas nós temos um bioma, né? Então, se a gente pensar assim, nossa, então, dentro do bioma, por exemplo, dentro do Cerrado, eu tenho vários corpos ali, vários ecossistemas diferentes, né? E às vezes a pessoa pensa assim, ah, nossa, Cerrado, não tem tanta coisa lá. Nossa, se Não, engana, porque é absurdo. Quantidade de fruta, de animal, que diferente, que a gente não está acostumado a ver. Você vê assim, você fala, meu Deus, é algo assim, assim surpreendente. tem aquele cerrado clássico, né, que é, as árvores são baixas, retorcidas, todo mundo imagina o cerrado aquela coisa assim meio pobrinha, né? Mas se você vai e dá uma olhada, você vê que ele é lindo, ele é de uma riqueza de cores e texturas que é algo incrível. E eu não estou falando de comida, eu estou falando de vegetação mesmo, assim, Sim. geografia, né? Grande parte do cerrado está no Planalto, então, se a gente for caminhando, o cerrado ele ocupa o Brasil. Tem um pouquinho de cerrado quase em todas as regiões do Brasil, e em cada lugar ele vai ter uma característica diferente. Aí, quando ele encontra ali com a Mata Atlântica, ele tem uma mistura até virar oficialmente uma Mata Atlântica, né? Então, É, isso é é verdade. bastante no Brasil. Pena que a gente não viaja de carro, né? Na minha época, a gente viajava de carro, então você conseguia enxergar essa diferença. Essa transição, né? Essa transição na biologia a gente chama de ecótono, né? É uma transição entre uma coisa e outra que a gente não tem muito bem definido. E até os pesquisadores têm uma certa dificuldade de definir, né? De achar nome que vai. Não, definir exatamente o que é aquilo ali. E é interessante, professora, que se a gente fala de biodiversidade, né? No segundo tem. Eu vou até olhar aqui para não falar besteira, mas a Convenção sobre Biodiversidade Biológica, né, que
CBB, ela inclui também, quando a gente fala de biodiversidade, a própria. Se a gente pensar no homem em si, se a gente pensar na espécie humana no Brasil, então uma espécie, né? Só que tem milhões de indivíduos. E aí você vê essa diversidade de pessoas, né? E isso é diversidade também, você está falando de vida. E isso vale para os alimentos, né? Infinitos. Infinito. Uma infinidade. Exatamente. A gente tem. E aí então entra o que a gente chama de sociobiodiversidade, que é essa inclusão desses saberes, desses conhecimentos do humano nesse contexto de biodiversidade, né? E como lidar com isso. Sim. E a gente fala tem os ambientes naturais e os ambientes artificiais, né? E como o homem influencia diretamente, né, na biodiversidade. Como você falou agora, positivamente, quando a gente conserva as espécies, quando a gente tem o cuidado, né, de não levar uma espécie de um lugar para o outro, achando que, que legal, bonitinho, eu vou levar, e não é bem assim. Hoje, quando você viaja internacionalmente, tem lugares que é proibido. A professora tá me ouvindo? Ih, acho que tá. Raquel? Tá ouvindo agora? É porque tá tudo bem? Tá me ouvindo? Não tá ouvindo? Pera. Vamos tentar. Tá ouvindo agora? Não? As pessoas estão na live estão ouvindo? Pode ver, entrar e sair de novo. Ó, sair e entrar de novo. Tá ouvindo agora, professora? Sim ou não? É que a sua net ficou. Não sei se pode ser a minha também. Quem tá participando tá ouvindo, gente? Deixa eu ver aqui. Pessoal? Sim, estão ouvindo. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, mãe. Estou ouvindo. Professora, a gente não está te escutando. Você quer. Ah, você não está me ouvindo. Você quer. Posso tentar chamar de novo? As pessoas estão ouvindo aqui. Deixa eu. É, professora, pode tentar sair e entrar de novo. Sai que eu te chamo de novo. Se você apertar lá no final. Então, se você sair, eu te chamo pelo seu. Vou tentar aqui de novo. Só um instantinho, galera. Fiquem aí. Enquanto a professora entra, eu vou chamar ela pelo dela, pessoal. Vamos lá, vamos um pouquinho. Enquanto isso, você pode compartilhar com seus colegas. Fique à vontade. Deixa eu. Vou adicionar agora ela. Deixa eu um pouquinho que ela entrou com dela. Preciso que ela entre aqui. Entrou. Aí. Agora vai. Ah, roubou alguns minutos. Não, não faz mal. Então, nós estávamos falando da biodiversidade dos alimentos. Ah, tá. Quando a gente então pega um alimento, né, uma fruta que seja, e vai viajar para outro país, nossa, a gente pode enfrentar um problema enorme, porque você não pode fazer isso. Nem mesmo algumas pessoas falam, vou levar só um vasinho de planta. Não, um vasinho de planta tem um monte de semente ali que você está levando que pode causar um problema enorme no ecossistema que você vai introduzir essa espécie, né? Então, nós temos
acho que também são duas palavrinhas importantes que nós precisamos falar, é o conceito de espécie nativa e espécie exótica, né? Nós temos espécies nativas no Brasil? Sim, muitas. Eu acabei de consultar agora há pouco na net, tem um catálogo de espécies nativas de 56 mil espécies nativas brasileiras. Então, tem coisa pra caramba. Nativa é aquela que nasceu naquela região. Então, no Brasil, nós temos aí açaí, nós temos o guaraná, mas temos outras espécies que fazem parte da nossa alimentação diariamente e que não é nativa, né? Que é uma espécie exótica. A grande maioria do nosso cardápio é composto por espécies exóticas e não espécies nativas. É lógico que com tantos anos de consumo, muitas pessoas entendem até que elas são nativas. Um exemplo Uhum, clássico é manga. sim, Nós entendemos como sendo uma coisa totalmente brasileira, né? Na verdade, é verdade. O próprio arroz, não, o arroz não é nativo do Brasil. O feijão não é. E você vai vendo outras, e você começa a arroz, né? pesquisar. Você começa a pesquisar e fala assim, não, peraí. Então, o que que é? A gente tem até uma certa dificuldade de encontrar, né? Não que, lógico, algumas as espécies que são exóticas, né? Que são provenientes, tiveram origem em outro país e hoje são cultivadas no Brasil e são bem-sucedidas, ok, não trazem nenhum dano para o ambiente, mas existem espécies que vão. Oi, está travando de novo. Segura, professora. Ei, foi. Super espécies que foram, passaram por desenvolvimento e adaptação A professora está genética. picotando, peraí. Você pode repetir pra gente? Poxa, acho que. A gente tem várias exóticas, o próprio feijão que você mencionou, que são a ação foram desenvolvidas em grande parte e se adaptar. Oi. Às vezes trava. Quando travar. Você pode repetir, professora? Porque eu não percebi. Achei que tá travando. Pois a conexão, professora, acho que a conexão dela tá um pouco instável. Agora foi. Vamos segurar a conexão, tá? Poxa. Não sei se pede pra sair, entra de novo. A conexão tá um pouco instável. Agora. Agora vai. Ué. Porque a minha conexão aqui, eu fui verificar, está tudo bem, está tudo bem. Vamos ver se a gente... Pois. Mas vamos aproveitar enquanto tá. Nós estávamos falando com relação às espécies, né, que são introduzidas, que parte da nossa alimentação, então, é baseada em espécies exóticas, né? E isso, se não for bem controlado, acaba sendo um problema para o ambiente, né? Nós temos espécies, a bananeira, ok, tá ótimo, todo mundo come e acha que se dá super bem, dá em qualquer canto. Agora, nós temos algumas espécies são, que podem liberar substâncias, né, químicas que atrapalham o crescimento de outras espécies no entorno dela, né? Um exemplo é que pode acontecer isso. Mas
Mas, assim, eu acho que mais importante do que a gente colocar a questão de espécies exóticas que entraram e se adaptaram bem ou mal, é a preocupação com a falta de diversidade alimentar. Né? Se nós momento de conversa, a raça, pouquíssimos ingredientes, né? E aí entra a diversidade, esse cuidado, preocupação, tenta aumenta, porque os problemas que a gente tem, cunho específico, para uma, a gente tem problema de baixo peso, problema de obesidade, nutricionais. Sim, Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar e avaliar muito bem. Descobrir uma que melhor. E uma das soluções seria tentar que com do que voluntária para fazer, né? sim. Uma pergunta, professora. Se a gente pensar, então, o que você estava falando agora tem muito a ver com a importância da manutenção dessa biodiversidade, né? E se a gente pensar a importância da biodiversidade para o estado nutricional das pessoas, né? Por que a gente tem que se preocupar, né, de maneira geral, com essa biodiversidade, com a diversidade, no caso das espécies que as pessoas estão ingerindo? Você estava falando exatamente isso, né? Porque se a gente pensa, por que as pessoas, então, de maneira geral, né, a gente tem um nível de obesidade no Brasil e só cresce, né? Se a gente tem uma diversidade de plantas, sendo exótica ou nativa, não importa, tem alimento pra caramba, né? Tem muita verdura, muita fruta. E por que que as pessoas, então, estão cada vez mais malnutridas? Eu acho que não sei se esse termo está correto, mas acredito que sim. E nós temos vários fatores associados aí, né, Leite? Assim, vamos parar de novo e fazer uma reflexão. Cada um pensa na sua rotina, no seu dia a dia. Nós estamos num momento justamente de reflexão. Uma pandemia em que todo mundo teve de parar, nem que fosse um pouquinho, para É verdade. refletir os seus hábitos, as suas rotinas e tudo. Então, primeiro, a gente tem uma qualidade de vida péssima. As pessoas hoje correm muito, trabalham muito, não praticam muito, com entorno, nem com a produção de resíduos, de lixo, cada vez mais embalagem, super utilizado para rápido, eu andando. E isso tudo traz negativo. Né? Então, é como Sim, eu falo, essa tripla carga da nutrição. Não é só a obesidade, é o comer mal também. E a gente continua tendo casos de pessoas com é, de baixo peso. Então, como é o Ministério do Meio Ambiente tem uma iniciativa do Brasil. Como isso poderia ser? Então, se você tem um rol, você pode verificar como é que você tem um rol, tá ali, você compra no mercado, a passo isso tudo, vamos supor. E aí, olha na biodiversidade, você pode olhar 10, 20, isso, essa. E aí, grande nós temos alimentação. Como ter estes alimentos?
Professora? Professora Raquel? É que às vezes a sua voz ela fica travando, aí a gente não consegue perceber, não consegue entender. É, tem como. Está bem próxima do Wi-Fi? Ou da sua conexão? Que até a Pan tá falando aqui, ó, que travou. É verdade. Também tem a opção de tentar colocar nos seus dados móveis e tirar do Wi-Fi. Às vezes pode ser que melhore um pouquinho. Porque a gente percebeu que você estava falando em alguns momentos, mas aí voltou a travar, a gente. Eu posso também, professor, eu posso também tentar te chamar aqui novamente. Deixa eu sair e. Tá, como tá travando, galera, eu vou tentar chamar ela de novo. Tirei aqui ela e vamos lá. Chamar novamente. Vou dar uma mensagem pra ela. Coisas que acontecem, né? A internet, ela tá pra nos ajudar, mas algumas vezes trava, acontece. Nos melhores casos, né? Agora, vamos lá. Agora vai. Pensamento positivo. Mudei de rede. Mudei Agora de vai. rede. Vamos ver se agora vai. Aí, agora vai. Eu sei que vai. Então vamos lá. Até que parte vocês me Então, ouviram? olha, eu vou. Aqui na hora que você estava falando, professora, sobre o estado nutricional, né? Eu falei da questão da obesidade, você falou que não, isso tem são N fatores que podem influenciar, né, na má nutrição da população brasileira, não só a questão da obesidade, aí você começou a falar da questão que as pessoas comem mal, não tem tempo de se alimentar, etc. Como que é mais fácil, né? Ali na questão do dia a Sim, não dia. praticam atividade física, né? Não se, não tem, na verdade, né, às vezes, muitas pessoas não gostam. Outras é porque elas simplesmente não têm tempo, né? Chega no final do dia, tá cansado, já passou do horário, então isso pode trazer uma certa dificuldade de adoção. Então, eu acho que existe todo um contexto de qualidade de vida envolvido nessa questão nutricional, né? Então, que vai além só da alimentação. Mas a alimentação, ela tem um papel fundamental nisso. E aí, como eu falei, se a gente faz a lista dos ingredientes que fazem parte nos mais diversos alimentos que a gente come ao dia, nós temos poucos alimentos, né? Dá para contar, assim, com um pouquinho mais do que os dedos das duas mãos, se você fizer uma lista. Então, o que acontece? A gente acaba por pensar na biodiversidade como uma estratégia, Uhum. né? Como uma alternativa para que eu tenha uma ampliação disso. Porque se você pensar em alimentos, vamos falar de punks, porque punk todo mundo já ouviu falar, né? Sim. A gente tem cores as mais variadas. Se a gente para pensar em folhas, se a gente para pensar em flores. E aí isso traz associado a ela uma diversidade nutricional também. Se cada um em sua região pensar
Nas frutas, da mesma forma. A gente tem sabores diferentes, com cores diferentes, texturas diferentes, e isso acaba por ser um reflexo de uma composição nutricional também, né? Especialmente cor tá muito, tem uma associação com essa parte de composição nutricional. Então, a identificação e o conhecimento de quem são essas plantas, porque é muito simples eu chegar aqui, eu sou uma apaixonada por biodiversidade, eu trabalho com isso, eu estudo isso, falo, gente, ó, agora, a partir de agora, eu não atendo consultório, mas se eu atendesse, virar para um paciente e falar, a partir de agora, vocês têm de comer um fruto da biodiversidade por dia na sua dieta. Aí meu paciente vai falar assim, e onde tem esse fruto? Eu vou falar assim, lá no mato, você tem que ir lá colher. Não tem jeito, então é um processo. É um processo que tem vários pesquisadores no Brasil inteiro e no mundo inteiro, cada um nas suas perspectivas, limitações, estudando como colocar essa biodiversidade na alimentação. Porque além de melhorar a alimentação, ela é uma estratégia ambiental. A partir do momento em que eu conheço um alimento, que eu conheço uma planta e sei que ela pode me alimentar, é uma ferramenta a mais para eu falar, opa, essa aqui eu tenho de conservar, eu não posso tirar, nem destruir, nem nada. Então, ela é uma estratégia dupla, né? Nesse momento em que a gente tem aí todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, metas para daqui a pouco, porque 2030 é daqui a pouco, mais uma estratégia, né? E uma questão, professora, porque minha mãe está acompanhando a live, eu sei que ela com certeza sabe das plantas comestíveis, mas nunca ouviu falar no termo punk. O que é uma punk? Qual a definição, né? Pois é, punks ou hortaliças tradicionais, a gente tem esses dois nomes, são aquelas plantas, porque a gente tem alface, tem um monte de vegetal que são vegetais exóticos, né? E as plantas alimentícias não convencionais são as nossas plantas nativas. Você falou de nativas e exóticas, são os vegetais que são nativos aqui da nossa região. Então, vou dar um exemplo de que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou a grande maioria, Ora pronobis, por exemplo. Sim, Ora pronobis tá em alta e é uma coisa que é impressionante. Se você pegar um galinho de Ora pronobis e enfiar no chão, ele brota. E aí elas têm essa grande vantagem, a questão do manejo. Aonde você planta taioba, todo mundo já ouviu falar de taioba, nem que seja como um xingamento. Ah, é um taioba, assim, né, como uma brincadeira. Hoje em dia a gente não pode fazer isso, né, mas assim, que acaba virando um bullying, mas uma brincadeira, assim, você tem várias plantas, capuchinha, peixinho, são várias e várias plantas que são plantas daquela região e que nascem com uma facilidade enorme e não precisam de manejo, que para você fazer uma horta, você planta a semente, aí tira a mudinha e distribui. Vamos falar de rúcula. Distribui as mudinhas naquele canteiro, aí ela cresce, aí não chove, tem sol demais, ela queima, ela morre. A nativa não, a nativa ela vai por ela mesma, ela vai crescendo, ela vai ficando, você colhe, come e ela continua ali. Se ela é perene, ela vai ficar por muito tempo. E é interessante porque eu já conheço esse termo punk, né? É mesmo para que algumas pessoas que não conhecem não tenham acesso a essa informação. Mas tem um livro de punk, não vou lembrar a editora agora, mas que ele é um livro da capa preta. Eu lembro que a minha professora de taxonomia de plantas com flores e frutos, ela citava muito e ela emprestava a gente para ver a quantidade de... Deve ser o livro do Valdeli Knupp, não é? Eu não sei, é um da capa preta. Da Kelps, assim, eu acho, não sei se é uma capa preta. Existem dois grandes pesquisadores no Brasil que trabalham com punk. Um é um pesquisador da Embrapa Hortaliças, que é aqui no entorno de Brasília, que é o Nuno, né? E ele é uma das pessoas que usa o termo hortaliças tradicionais. E existe o Valdeli, que é um biólogo, e ele, até a última vez que eu tive contato com ele, ele morava no Amazonas, né? E ele tem uma publicação, e ele é daquelas pessoas que... E assim, gente, tem de tomar cuidado, tá? Ele saía andando e comendo tudo que existia pela frente. Não é qualquer pessoa que pode sair comendo tudo, porque tem coisas que não são para comer. Né? A gente tem de aprender, identificar, mas assim... Ninguém é taxonomista, eu acho que talvez né? os dois principais pesquisadores
pesquisadores, né, e que começaram esse movimento. Não, tem, por exemplo, se tiver um taxonomista, que é aquele que olha e já dá a planta, identifica ali, tudo Sim, bem, né? Já sabe. tudo Agora, bem, né? fora isso, por favor, não Exatamente. faça. Para isso, vá naquelas que você conhece. E temos de ter o cuidado também, né? Porque, por exemplo, existe uma punk chamada Major Gomes. E em São Paulo, em Higienópolis, os canteiros de Higienópolis têm muito Major Gomes. Mas isso não significa que você pode sair por lá colhendo Major Gomes e colocando na sua salada, tá, gente? Porque Higienópolis também acho que é o lugar que tem mais cachorro disponível andando pelas calçadas. Existe a poluição dos carros, existe uma série de componentes que você tem de avaliar a possibilidade de comer aquele alimento, né? Por mais que ele nasça assim em qualquer lugar. Se você vê se não tem nenhuma água contaminada no entorno, né? Se não existe nenhuma contaminação por metal pesado. Então, o preferível é você ter ali um canteirinho, uma produção pequena na sua sacada, na sua cozinha. Escolhe a que você mais gosta, que ela com certeza nasce. É verdade. E às vezes a pessoa acha assim, a mortinha tá aqui, né? Eu tenho experiência em família, né? Que a pessoa tem no Rio, na minha cidade, que é Macaé, tem muito valão, né? Céu aberto, esgoto. Então a pessoa tem aquelas árvores ali frutíferas, a pessoa pega ali, não, tá bom, pode comer. Não, não tem um filtro que tá tirando as toxinas da raiz, tá pronto, tá sugando tudo, né? Inclusive a É, contaminação. a gente tem de ter esse cuidado. Por isso que a biodiversidade e as punks são consideradas, né, alimentos da biodiversidade, de ter um incentivo de produção, um incentivo de domesticação, para que a gente efetivamente tenha plantas que são adequadas para consumo e disponíveis, né? A gente tem aí um grupo de pesquisadores, e um dos pesquisadores desse grupo nosso sempre fala: por que eu não chego no café da manhã de um hotel e eu tenho frutas? Na verdade, o máximo que a gente tem são abacaxi e goiaba, que são frutas brasileiras, né? Mas outras não. Água vai. Você parou de me ouvir de novo? Mas eu Até estava falando onde você me ouviu? por que que as pessoas não chegam, acho que eu não estava no café, não é isso? No café da manhã e não encontram plantas da biodiversidade, né? É porque, como eu falei, agora que existe um movimento de você começar a trabalhar. E eu não vou falar que nós não encontramos, nós encontramos sim. Abacaxi é brasileiro e goiaba é brasileira, né? Então, em muitos lugares você encontra essas frutas, mas precisa ampliar esse número de frutas. E por quê? Porque muitas vezes frutas nativas a gente desconhece o valor nutricional. E aí nós estamos consumindo, por exemplo, laranja como uma fonte espetacular de vitamina C, quando a cagaita, que é uma fruta aqui do Centro-Oeste, tem muito mais, né? Ou o camu-camu, que é da região norte, que tem mas muito mais no consumo de uma porção, né? Então, por que buscar a laranja aqui do Sudeste Uhum. produzida como uma exótica e levar para a região Norte, se lá eu tenho produtos nativos e que eu tenho uma qualidade nutricional muito melhor? Eu acho interessante, eu estava pensando nisso hoje de manhã, inclusive. Sabe um dos grandes problemas que a gente vê, assim, pelo menos eu acompanhava em sala de aula, né? Até ano passado eu dava aula para adolescente, né, de biologia e ciências. A gente vê o seguinte, é o sexto ano. Meus alunos do sexto ano, a gente vai pegar material didático, até falava de biodiversidade para o sétimo ano, na verdade. Mas quando vai falar de fruta, você não vê se preocupando com conhecimento tipo do Sudeste. O material didático que é produzido deveria ser por região, né? Para que a gente conhecesse de Sim, fato um pouco mais a nossa região, o nosso ecossistema, né? Então, os nossos animais, a espécie endêmica que só tem naquela região, por que não? Né? Então, acaba sendo sim. material para o país e que você não se preocupa com a região, então isso não é divulgado. Então, o aluno já chega na fase, na universidade, sem saber nada, né? Do que É, realmente na, ele tem ali. na verdade, aí por isso existe, né? A gente até
como nós tivemos aqui um travamento da nossa fala, a gente tem, né, pesquisadores, como eu falei, que estão trabalhando com isso, né, estão Sim. estudando isso, e para divulgar os alimentos nativos, saber quais são o valor, né, qual que é a característica de cada um, que tipo de alimento. O Ministério do Meio Ambiente tem uma iniciativa fantástica chamada Plantas para o Futuro. E o que essa iniciativa fez? Né? Ela identificou em cada região do país plantas de potencial de uso. Não só uso alimentício, mas uso madeireiro, uso aromático, uso condimentar, uso ornamental. Então, quem são essas plantas e por quê? E assim, é importante deixar bem claro que não é planta em extinção, tá, gente? É planta com potencial de uso. Então, são plantas que estão lá e que a gente pode usar. E todo esse material, para quem é curioso, está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. E tem um livros que são próximos a 1000 páginas cada um, disponíveis online para você baixar de cada região. Então, a gente tem lançado da região sul, tem lançado da região centro-oeste, da região nordeste. O do norte está assim, prontinho, está esperando só a autorização final para sair. E em 2021 a gente vai ter, que está passando pela revisão final, o do sudeste. Né? Então, e de lá tem uma série de alimentos que vêm sendo estudados com potencial para alimentação e nutrição. Muito bacana, já até entrei aqui na internet para poder acessar esse material, né? E divulgar também, é muito interessante. Professora, agora uma questão que nosso tempo vai ficando curtinho, mas queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e o que é BFN, né? Que você falasse um pouquinho da sua experiência aí nesse projeto, de uma maneira geral. Isso que essa experiência, eu cheguei até a biodiversidade via esse BFN, né? E o que é o BFN? O BFN foi um projeto que aconteceu até 2018, mas os desdobramentos dele continuam acontecendo, então os pesquisadores continuam trabalhando na lógica, mas oficialmente ele encerrou em 2018, que se chama Biodiversidade para Alimentação e Nutrição. A sigla se refere ao nome em inglês, né? Então, o BFN, ele foi para 4 países de mega biodiversidade, né, de uma alta biodiversidade, como você colocou, que foram o Brasil, o Quênia, o Sri Lanka e a Turquia. E cada país tinha de ter ia desenvolver uma estratégia de valorização da sua biodiversidade. Então, aqui no Brasil, foi adotado pelo Ministério, depois de muitas possibilidades de projetos piloto ou não, chegar até pesquisadores do Brasil inteiro via os centros colaboradores em alimentação e nutrição do escolar. Por quê? Porque a formação de hábito alimentar na infância, ela traz uma formação para o resto da vida, né? Então, o BFN chegou via Secane. E qual que era a proposta do projeto? Conhecer justamente o valor nutricional desses alimentos. Para quê? Para gerar evidência científica para a criação de políticas públicas, por exemplo. Né? Então, eu vou criar estrutura, vou criar lei, por exemplo. Existe a lei de inclusão de alimentos da biodiversidade na alimentação escolar. Então, a compra tem de ter um X de alimentos. Tem uma lista de alimentos, né, a lista da sociobiodiversidade. Então, onde se recomenda a aquisição desses alimentos da biodiversidade. Então, o projeto em si, ele tratou de um número, né, diferente de plantas por cada região, em função do seu bioma, em função da sua equipe de trabalho, em que a gente teve a participação aqui no Centro-Oeste da Universidade Federal de Goiás. É lógico que na coordenação, né, eu vou te falar as universidades que coordenaram, e eu coordenei esse projeto aqui no Centro-Oeste. Teve a participação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que fica em Santos, na região sudeste, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no sul, a Universidade Federal e Estadual do Ceará, no norte, e a Universidade Federal do Pará, no nordeste, a Universidade Federal do Pará, no norte. Então, essas universidades se responsabilizaram para fazer a análise de composição nutricional de 69 frutos. E esses frutos, essa com a análise de composição centesimal,
ela é um banco de dados disponível na página do MCTI, numa plataforma chamada CIBBR. Gente, se vocês perderem alguma informação, depois vocês entram lá no direct do Sustentário ou do Sustentário UFG, que a gente responde tudo, tá? Se passar alguma coisa. Porque são muitas informações. E aí, qual a estratégia, então, que a gente encontrou de divulgar esse valor nutricional? Que foi feito tanto por compilação de dados do que já existia publicado, quanto por análise, e foi abrigado nesse banco de dados que é público e colaborativo. Então, se você fizer uma análise, né, se é bióloga, provavelmente acho que não, mas se fizer análise de um alimento e quiser incluir no grupo, no banco de dados, ele estando dentro dos protocolos de análise, ele pode ser incluído por qualquer pesquisador, né? E como fazer para que isso chegasse à população, que é com quem a gente está conversando aqui hoje, para quem a gente está conversando aqui hoje? Nada melhor do que usando, né? Então vamos fazer comida. E quando fala em alimento da biodiversidade, as pessoas logo lembram. Hoje em dia as pessoas estão retornando o consumo, mas quem comia na infância, tudo fala, é uma comida de mato, é uma comida que faz geleia, é uma comida que faz bolo. E aí o nosso grande desafio era, nós não queremos nada disso. Então, para isso, nós fomos a campo, atrás de pessoas com saberes tradicionais, atrás de pessoas com cientistas, centros de pesquisa. A Embrapa participou fortemente com a gente. No norte, a gente teve o Instituto Paulo Martins, que trata a alimentação do norte de forma muito séria. Né? No Ceará, a gente teve a Universidade Federal com o curso de gastronomia, o Mackenzie. Então, cursos de gastronomia e de nutrição se envolveram com chefes locais, saberes tradicionais, né, como eu falei, e houve um movimento, uma construção que eu tive assim, falo sempre e vou falar sempre, o grato prazer de ser convidada para coordenar, né, um livro que tem mais de 300 receitas e que também está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. Ele chama Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas. E lá tem a receita, a foto da receita, né? Tem a lista de ingredientes, o modo de preparo, o valor nutricional dessa receita. E tem uma foto, pelo menos para a pessoa ter ideia, pelo menos uma foto para ela ter ideia daquilo, né? Que ela vai fazer, o que ela vai preparar. E ele é dividido por regiões, então cada região teve uma produção, uma coordenação para produção. E no mesmo banco de dados a gente tem do CIBBR o de receitas e o de valor nutricional, que você pode acessar, põe lá pelo fruto, põe pela característica que você quer, e estão todos lá disponíveis, e ele também é colaborativo, né? Tem de mandar uma mensagem, e a gente tem, eu coordeno de inclusão de receitas, e a professora Veridiana, lá na Unifesp, é a responsável pela inclusão de composição. Né? Então, o BFN, ele tinha esse cunho, né, de esclarecer para as pessoas. E uma outra estratégia, você que é professora, tá? Agora, você está em doutorado, mas você vai voltar a ser professora. Espero, porque eu tô com saudade, inclusive. Eu nunca tive isso. Os alunos são uma coisa incrível na vida da gente, né? E o BFN, então, fez um curso disponível online, público, qualquer pessoa pode fazer, ele tem em português, em inglês e em turco, que trata justamente dessas questões da biodiversidade. Né? Ele é um curso totalmente interativo, você pode ir lá, acessar, ele tem 4... você faz no seu tempo, você se cadastra, faz no seu tempo, na sua velocidade, interage com os personagens lá do coisa e aprende um pouco sobre isso, sobre biodiversidade, sobre sustentabilidade, conservação, né, do bioma, conservação das espécies nativas, uso dessas espécies. Então, assim, o projeto tinha sempre teve uma intenção muito importante do ponto de vista de saúde planetária, né, de como fazer uma saúde não só humana, mas uma conservação da biodiversidade, uma conservação, né, essa conservação de biodiversidade, ela traz uma contribuição climática importante. Sim. É uma proposta de contribuição, porque ao fazer essa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que é quem coordenou o projeto no Brasil, a gente acaba incentivando outros ministérios, outros parceiros a produzir, por exemplo,
materiais de extrativismo, como fazer esse extrativismo, como conseguir trazer esse alimento, como aproveitar esse alimento. Eu posso comer tudo, posso comer só a casca, só a semente, né? Tem todo esse cunho. Então, o BFN, quando vocês ouvirem essa palavra por aí, gente, vão atrás de pesquisar, que vocês vão ver que tem muitas coisas envolvidas, né? E com certeza não devo ter falado tudo. Mas é justamente isso, é um projeto que aconteceu aqui para valorizar a nossa biodiversidade e descobrir como ela poderia fazer parte da nossa alimentação para trazer saúde para a população e para o meio ambiente. Ótimo, resumiu bem, professora. Acho que esse. E aqui eu já até entrei, enquanto você foi falando, entrei aqui já baixei o livro, porque é maravilhoso, já comecei a olhar. É uma pena que ele não tem impresso ainda, mas existe uma proposta da coordenação nacional, né, de que ele ainda seja impresso. Aí, quando o livro é impresso, ele é de distribuição gratuita para algumas bibliotecas-chave, alguns locais, para que as pessoas possam consultar. Professora, a gente tem 3 minutinhos, 4 no máximo. Então, para a gente fechar, acho que essa live fica com um gostinho de quero mais, né? Para a gente poder falar, porque são muitas vertentes dentro desse assunto. A gente pode ficar aqui algumas horas, algumas lives, parte 1, parte 2, para dar conta de falar tudo isso, mas assim, daqui já dá para a gente ter uma ideia, né? Mas para fechar, qual seria o conselho ou os conselhos que você daria para a gente começar, então, a ter mais acesso a esses alimentos da biodiversidade, né? Ou então, onde eu posso procurar, o que fazer? Na verdade, assim, é importante você conhecer o que tem na sua região, né? Buscar essa memória. Existem hoje já nas regiões, talvez porque esteja um pouco na moda, rotisseries, restaurantes, feiras de orgânicos ou não, algumas redes de supermercado que trazem alguns desses alimentos da biodiversidade, né? Especialmente na parte de agricultura familiar, as pessoas já estão indo atrás. Então, assim, chegar lá no seu feirante, se você vai e frequenta uma feira livre ou uma feira de orgânicos, falar assim, eu li em algum lugar que tem uma frutinha chamada grumichama. Você sabe onde eu compro isso? Porque você começa a despertar uma demanda. E a gente só vai ter esse produto no mercado quando eu tiver demanda. Então, punk hoje já tem uma demanda. As pessoas já procuram por plantas alimentícias, né? Pelas punks ou as hortaliças tradicionais. Os frutos ainda não tem. Mas a gente tem de entender que tem uma característica. Fruto regional, ele é sazonal. Então, tem de existir um beneficiamento, uma estratégia de conservação para você conseguir ter o fruto o ano inteiro, né? Eu dou sempre o exemplo da cagaita, que é um fruto aqui da região centro-oeste, em que ele amadurece hoje, amanhã ele cai no chão e ele estragou. Então, ele é muito rápido, né? A universidade daqui, na escola de agronomia, eles desenvolvem estratégias de manutenção com a atmosfera modificada. Mas ainda não tem nada para poder conseguir tirar da árvore e levar para o supermercado e ele durar 3 dias, né? Mas assim, então é um trabalho de formiguinha, né? Aquela analogia que a gente faz com a história das formiguinhas. Gerar demanda, então meu conselho é gerar demanda, descobre o que tem na sua região, descobre o que você gosta. Hoje geralmente são vendedores ambulantes que tem, né? Para vender esses frutos, ou feirantes. E vejam as suas demandas. Né? Criem demandas, peça para o feirante. Você foi lá no Plantas para o Futuro e descobriu que outubro, novembro é época de caju. Então chega para o feirante e fala assim, você tem caju? Eu queria caju. Então assim, eles vão começar a procurar, vão começar a ir atrás dos agricultores familiares e gerar uma demanda. E a outra, e o meu último conselho é, pegue essa comida e cozinha do jeito que você achar melhor, que aí você vai criar novas formas de uso. Verdade, professora, nós temos 15 segundos. Eu tenho só a agradecer o Sustentário por essa conversa maravilhosa e me coloco à disposição